É isso mesmo, Paula. Bom dia a você, bom dia a todos que começaram bem a semana aqui na companhia da Canção Nova. Vamos juntos levando as principais notícias desta segunda-feira. Eu falo ao vivo aqui do estúdio da Canção Nova em São Paulo. Agora são 9 horas e 32 minutos. E veja como está o tempo aqui na capital paulista. Segunda-feira nublada, pode chover durante o dia e a máxima prevista para cá é 22 graus. Nossas equipes trazem as atividades do Papa Francisco e Encontro Mundial das Famílias em Roma. E de Portugal, a expectativa para a Jornada Mundial da Juventude. Você confere também novos ataques a igrejas na Nigéria. Aqui no Brasil, as festas juninas têm alerta para evitar acidentes que causam queimaduras. Líquidos quentes, fogueiras e fogos de artifício exigem mais atenção. Veja ainda como está o andamento das obras do Museu da Independência. Inauguração marcada para o dia 7 de setembro. E em Minas Gerais, nossa equipe mostra o encerramento da Festa da Beata em Axica. Vamos para um breve intervalo, dando uma olhada no céu de BH. Na capital mineira, o dia vai ser de sol entre nuvens, não há previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 13 e 25 graus. O Papa Francisco voltou a demonstrar preocupação com as nações que têm sofrido com guerras e conflitos. Durante a oração do Ângelus no Vaticano, ele também fez uma reflexão sobre a Eucaristia. Disse que o Senhor leva em consideração todas as nossas necessidades, começando pelas mais básicas. De Roma, o Túlio Fonseca traz mais detalhes. Bom dia, Túlio. Um bom dia para você, Adelita, uma ótima segunda-feira para todos que nos acompanham. Aqui em Roma, muito calor, estamos às portas do verão e ontem cerca de 20 mil fiéis se encontraram com o Papa Francisco aqui na Praça de São Pedro para a oração do Ângelus. O Santo Padre refletiu sobre a liturgia da festa de Corpus Christi, pois aqui na Itália e também em outros países, esta festa foi celebrada no domingo. Ao refletir sobre a Eucaristia, o Papa Francisco fez menção à passagem bíblica da multiplicação dos pães, e disse que o Senhor reconhece as nossas necessidades, principalmente aquelas espirituais. O Papa disse também da importância de fazer da Eucaristia algo presente em nosso cotidiano e também através dos gestos de fraternidade. O Santo Padre disse que quando Jesus, através dos seus sinais, prefigura a Eucaristia, ele faz de modo simples e reservado, pois a multiplicação acontece também quando o pão passa de mão em mão. O Papa recordou que Jesus também, através da Eucaristia, se torna o nosso companheiro de viagem. Ele está presente em nossa vida nos momentos de alegria, mas também nas nossas solidões, principalmente quando nós procuramos sentido e precisamos de entusiasmo. Já em seu apelo final, o Papa Francisco recordou com dor e preocupação dos países e principalmente das pessoas que estão sofrendo com a guerra e os conflitos. Ao falar da realidade de Mianmar, o Papa Francisco pediu orações por aquele povo que tem sofrido principalmente com gestos de violência e que precisam deixar as suas casas. Ao falar sobre a realidade da Ucrânia, o Papa Francisco fez um questionamento para toda a humanidade sobre o que cada um está fazendo e disse que precisam acontecer gestos de caridade, de oração e principalmente compreensão por este povo. E ao final, Adelita, o Papa recordou que nesta semana terá início aqui em Roma o 10º Encontro Mundial das Famílias. O Papa convidou todos os fiéis a participarem ativamente deste momento e desejou que todos vivam a santidade nas famílias com alegria no coração. E eu recordo ainda que a TV Canção Nova irá transmitir os principais momentos e na íntegra também será possível acompanhar o Encontro Mundial das Famílias através do YouTube Canção Nova Play. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio, por suas informações. O assunto agora é a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O evento está marcado para agosto de 2023. A JMJ seria no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia. E como é um assunto que chama a atenção dos jovens, vamos de tempos em tempos atualizar as novidades. Por isso, agora a gente vai lá para Portugal para falar ao vivo com a Graciele Reis. Bom dia, Graciele, bem-vinda aqui ao Telejornal da Canção Nova. Bom dia, Adelita, bom dia a todos que nos acompanham, e é isso mesmo, estamos a pouco mais de um ano da Jornada Mundial da Juventude e o comitê organizador local está a todo vapor com os trabalhos
e também com a preparação desse grande evento mundial que decorrerá de 1 a 6 de agosto do ano que vem em Lisboa. E o próximo passo, o grande passo proximamente que será dado é o das inscrições, que sempre todo mundo fica à espera de quando vai poder inscrever o seu grupo. Bom, elas poderão ser feitas no final do verão, aqui no hemisfério norte, ou seja, lá para o fim de setembro ou início de outubro. Mas, como de sempre, o Papa é o peregrino número 1 da jornada, o inscrito número 1 nas jornadas. Então, vamos aguardar o Santo Padre se inscrever para assim decorrer as inscrições de todos os grupos do mundo inteiro. Na semana passada, tivemos um encontro em Roma com jornalistas de língua portuguesa e um assunto muito comentado também foi a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do secretário executivo do COL, o Duarte Ricciardi. E ele pôde nos atualizar sobre como está o andamento das obras no Parque das Nações, o grande local para os atos centrais, logísticas de transportes na cidade, alimentação e acolhimento dos jovens nas casas das famílias. E quanto ao número de peregrinos em Lisboa, o esperado que seja a média da JMJ da Polônia e do Panamá, que tiver em torno de 2 milhões de pessoas. E a JMJ, desde já, também já está movimentando o setor do turismo religioso. Nesta semana, na quinta e na sexta-feira, vão acontecer aqui em Fátima os workshops internacionais do turismo religioso. Um setor que é muito dinâmico aqui em Portugal, sobretudo por conta do Santuário de Fátima, mas também vai ter agora a Lisboa 2023 para movimentar mais ainda o setor. Então, atendendo a importância desse evento mundial para a igreja, e o Dom Américo, que é o diretor executivo da fundação do comitê organizador local da jornada, foi convidado para falar nos workshops internacionais, também vai atualizar agentes, operadores de turismo de todo o mundo, tendo em vista a Jornada Mundial da Juventude, que também movimentará o setor do turismo religioso nas outras cidades, nas outras dioceses, visto que os peregrinos participam não só da jornada na cidade-sede, mas também tem os dias de pré-jornada nas outras dioceses, as outras cidades do país, como é de costume em cada edição de JMJ. Os workshops internacionais de turismo religioso vai estar na sua 10ª edição e assim busca movimentar todo esse segmento também no contexto do turismo mundial. E a Canção Nova Portugal também está preparando diversos especiais. Desde já nós vamos ter algumas novidades que também vamos compartilhar com o Brasil, já nessa expectativa, a partir de agosto, de 1 ano para a Jornada Mundial da Juventude. É com você, Adelita. Tá certo. Obrigada, Graciele. A gente vai acompanhar aí contigo. E na Nigéria, cristãos sofrem com ataques a igrejas. Esse assunto é um dos destaques estrangeiros dessa manhã. Mais uma igreja católica atacada, pelo menos 3 mortes e 40 sequestrados. Esse é o destaque do jornal italiano Avvenire. Terroristas chegaram de moto e invadiram várias aldeias, atacando uma igreja batista e a igreja católica de São Moisés durante a missa das 7 da manhã no domingo. O grupo, composto por homens armados, atirou contra os fiéis que participavam da missa. No jornal britânico The Guardian, a manchete é o bloqueio russo às exportações de grãos. Um verdadeiro crime de guerra, diz o chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell. Ele condenou o bloqueio imposto pela Rússia aos milhões de toneladas de grãos ucranianos e pediu que a Rússia desbloqueie os portos. Chamou de inconcebível toneladas de trigo presas, enquanto no mundo pessoas passam fome. Sobre a América Latina, o jornal El País noticia a vitória de Gustavo Petro à presidência da Colômbia. O ex-guerrilheiro derrotou o populista Rodolfo Hernández, com 50,5% dos votos e 3 pontos de vantagem. Petro tem enormes desafios pela frente, como buscar a união de um país quebrado e dividido. O presidente eleito propõe mudar o modelo de produção do país, iniciar uma transição energética para reduzir a dependência do petróleo. Entre as metas, acabar também com a fome e reduzir a pobreza, que hoje atinge 39% dos 51 milhões de colombianos.
E voltando aqui para São Paulo, hoje é o Dia Mundial do Refugiado. A data criada pelas Nações Unidas pretende ressaltar a coragem daqueles que tiveram de fugir de seus países por motivos diversos. O Sidney Fernandes está na Missão Paz, que é uma instituição católica referência na acolhida de imigrantes e refugiados. Bom dia, Sidney. Quais as informações você tem para a gente? Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, estamos na Missão Paz, uma das instituições que mais acolhe migrantes e refugiados. E a gente sabe que aqui São Paulo é um dos estados que mais recebe essa população. A gente sabe também que o número de refugiados cresceu no mundo todo. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, esse número chegou a 89 milhões, mas com o conflito entre Rússia e Ucrânia, a estimativa é que já ultrapassa os 100 milhões de refugiados no mundo todo. Um panorama global do refúgio será apresentado logo mais às 10 da manhã no Rio de Janeiro pela Agência da ONU para Refugiados. Mas eu converso agora com o padre Irmani Borsato, que é missionário escalabriniano. Padre, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a toda a equipe que nos visita. Uma alegria recebê-los vocês da Canção Nova, em parceria também com toda a igreja, esse trabalho, esta missão com todos os migrantes e hoje, de modo especial, nesse dia, os refugiados. Tá certo. Já tem pessoas aqui buscando atendimento. Para qual situação? Então, a missão aqui, a Missão Paz, já há mais de 80 anos, vem realizando esta missão com os migrantes de todos os países, independente da nacionalidade, nós acolhemos a todos. E o serviço, desde a acolhida da casa do migrante, com os serviços de albergue, onde podem dormir, almoçar, fazer as refeições, e além disso recebem todo um serviço nas necessidades na parte jurídica, na parte da documentação, na parte da saúde, cursos e várias outras orientações e necessidades pessoais que às vezes apresentam. De onde é a maior demanda de refugiados? De qual país? Atualmente é do Afeganistão. São afegãos que estão chegando, a grande maioria aqui em nossa missão, mas depois também temos uma grande presença de africanos, principalmente de Angola, Moçambique e de vários outros países. E segue os venezuelanos e os haitianos. As razões para essa mobilidade são muitas. Assim. Quando se trata de imigrantes, às vezes são escolhas pessoais, necessidades. E quando se trata de refugiados, nem sempre são escolha. A grande maioria das vezes são forçados por violências de todos os tipos. Violências sociais, violências religiosas, violências políticas, guerras e tantas situações, tantos dramas que realmente forçam famílias. E uma realidade que hoje também nos encontramos pessoas idosas chegando. Isso realmente dói o coração quando a gente vê uma pessoa idosa forçada a sair do seu país e buscar, primeiro de tudo, um refúgio e uma vida nova, com mais segurança, com qualidade de vida. E isso realmente impressiona e estamos com alegria servindo e acolhendo todas essas pessoas. Ok, obrigado pelas informações, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Mais informações a gente traz no Canção Nova Notícias, edição da noite, uma matéria completa a respeito do assunto. Adelita. Obrigada, Sidney. E a seguir os cuidados para evitar queimaduras durante as festas juninas, a gente volta em 2 minutos, mas antes veja como fica a segunda-feira em Fortaleza. Na capital cearense tem sol entre nuvens com chuva passageira e máxima de 32 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. E junho é o mês das festas juninas e como é gostoso, né? Mas é bom tomar alguns cuidados. Marcadas pela presença de líquidos quentes, fogueiras e fogos de artifício, as festas podem ser ambientes propícios para queimaduras. Por isso é preciso tomar alguns cuidados.
Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados mais de 3.500 atendimentos hospitalares e mais de 32 mil atendimentos ambulatórios por causa de queimaduras no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, esses casos são mais comuns agora em junho e a prevalência é de queimaduras de segundo grau, principalmente dos membros superiores. Por isso é preciso ter atenção, por exemplo, ao manipular bebidas de alta temperaturas e evitar brincadeiras perto da fogueira. Ainda segundo o Ministério da Saúde, em casos de queimadura, o paciente deve colocar imediatamente o local afetado debaixo de água corrente e, em casos mais graves, procurar o atendimento médico. E agora, mudando de assunto, a gente sabe que nesse período, principalmente com o feriado prolongado que nós tivemos aí no final de semana, muitas pessoas acabam aproveitando para pegar a estrada. E um ônibus com 42 passageiros capotou no cerro, no Vale do Jequitinhonha, nesse domingo, em Minas Gerais. E segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. A gente segue acompanhando essa situação e torcendo pela recuperação dessas pessoas. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Verdade. Obrigada, Gabriele, por suas informações. Agora nós vamos lá para Brasília, porque hoje uma reunião na Câmara dos Deputados deve debater a alta nos preços dos combustíveis. E as medidas tentam barrar, ainda mais os aumentos. O Francisco Coelho tem os detalhes direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Após a alta no preço dos combustíveis, da gasolina em 5,18% e do diesel 14,26%, os chefes do Executivo e do Legislativo reagiram. O presidente Jair Bolsonaro criticou a Petrobras e chegou a sugerir a criação de uma CPI para investigar a estatal de petróleo e gás. Já no Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu a renúncia imediata do atual presidente da empresa. Lira também convocou para hoje uma reunião de líderes para analisar uma proposta de taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticadas pela empresa. A ideia é dobrar a alíquota da CSLL, que é o imposto cobrado sobre os lucros. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Tá certo, Francisco. Vamos acompanhar, então. E o último dia do outono tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. Já no centro-oeste e no norte, a preocupação é com a baixa umidade do ar. Confira agora a previsão do tempo. Na região sul, o dia amanheceu com geada em grande parte do Rio Grande do Sul e pode chover ao longo do dia. Nas demais áreas do estado, chuva isolada no final do dia. No Paraná, pode ter chuva forte. No sudeste, previsão de chuva continua entre São Paulo, sul de Minas Gerais, litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nas demais áreas, tempo firme. No centro-oeste, pode chover no Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar volta a cair com índices críticos em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. O sol predomina na região norte, chove nos estados do Amapá, Roraima e em parte do Amazonas, Pará e Acre. Tocantins segue com baixo índice de umidade do ar. No Nordeste, a chuva continua concentrada desde o litoral do Rio Grande do Norte até a região de Salvador. Também chove na costa norte da região, com rajadas de vento no decorrer do dia. E a seguir, devotos de Inha Chica aguardam somente um milagre para reconhecê-la santa. Vemos agora o céu de Belém, no Pará. Por lá tem nuvens, sol entre nuvens durante a manhã e as tradicionais pancadas de chuva à tarde. Os termômetros registram 23 e 31 graus. Olá, estamos de volta e agora o assunto é cultura. As obras do Museu Paulista da USP, conhecida como Museu do Ipiranga, seguem em ritmo acelerado para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Nossa equipe conversou com o vice-diretor do museu, que fala das principais novidades. Nós estamos numa etapa de conclusão do edifício monumento, praticamente conclusão.
e nós estamos mais ou menos em 80% do edifício de ampliação. A principal novidade do museu é justamente essa área de ampliação, que é uma área de acolhimento do público, não é, que vem visitar o museu. Nós, antes do fechamento, nós recebíamos cerca de 300 mil pessoas. Agora provavelmente vai triplicar essa recepção de público aqui no museu, com uma área nova de acolhimento, com loja, lanchonete, anfiteatro, uma nova área expositiva e, sobretudo, muito multimídia junto das exposições, ou seja, tecnologia associada às exposições. Entrada no museu vai ser facilitada, por exemplo, para cadeirantes ou pessoas com deficiência, com algum tipo de necessidade especial, mas também do ponto de vista de acesso ao acervo. Por exemplo, peças táteis para o público sentir, aquelas pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva. Portanto, nós temos um museu bastante acessível. A ideia é que o museu do Ipiranga seja o mais acessível do Brasil. A expectativa é alta, a população está com muita saudade do museu. E nós vamos abrir o museu com 12 exposições, uma temporária e 11 exposições de longo prazo. Portanto, a expectativa é que o público retoma e mate saudade desse museu que tem uma memória afetiva muito importante para o país. Além do edifício monumento e da ampliação, nós estamos fazendo a restauração do Jardim Francês, que é justamente em frente ao museu, né, Museu do Ipiranga, e que vai ter também restaurantes, vai ter food trucks, vai ter também muito acolhimento. As fontes já estão restauradas, fica lindíssima quando ela está ligada justamente à noite, mais bonito ainda por conta da iluminação. Portanto, todo esse complexo vai ser restaurado para o 7 de setembro. Pois é, e a gente não vê a hora, né, de visitar esse museu. E em Minas Gerais, as festividades do Santuário de Inhaxica, em Baipendi, reuniram milhares de devotos. A expectativa agora é para a canonização de Inhaxica. Desde o dia 5 de junho, milhares de fiéis têm vindo semanalmente a Baipendi. O Santuário de Inhaxica recebeu fiéis de todas as partes do país que vieram fazer suas preces, pagar promessas, agradecer a intercessão daquela que diz: isso acontece porque eu rezo com fé. E para falar sobre o encerramento dessa linda festa, nós vamos falar agora com o Padre Edinho, ele que é reitor do Santuário de Inhaxica. Tudo bem, Padre Edinho? Tudo bem, Marcelo. Qual o balanço do encerramento da festa? O balanço é muito positivo. Durante todo o dia de hoje, encerramento da nossa festa, nós tivemos a presença de milhares de fiéis que vieram aqui a Baipendi, ao Santuário da Beata Inhaxica, para participar da nossa festa do Romeiro. Muita oração, também muita ação de graças, tivemos também alguns shows e hoje nós temos o programa Canção Nova Sertanejo, que será transmitido ao vivo aqui do Santuário. E como está o andamento do processo de canonização da Beata Inhaxica? Nós estamos na fase romana, na fase da canonização. E para que aconteça a canonização da Beata Inhaxica, nós precisamos encontrar mais um milagre e esse milagre ser testemunhado pela ciência, ser atestado como algo que realmente não tem nenhuma explicação humana, que houve ali realmente a ação divina para reverter uma situação que humanamente seria impossível. E o Canção Nova Notícias da edição da manhã fica por aqui. Nós encerramos hoje com imagens do céu e do mar de Salvador. Continue com a companhia da TV Canção Nova. Uma ótima semana para você.